Na Grécia Antiga, os 12 deuses olímpicos, também conhecidos como o Dodecateão. Na religião helênica, eram os principais deuses do panteão grego, residentes no topo do Monte Olimpo. Os deuses olímpicos moravam em um imenso palácio, em algumas versões de cristais, construído no topo do Monte Olimpo, uma montanha que ultrapassa o céu. Alimentavam-se de ambrósia e bebiam néctar, alimentos exclusivamente divinos, ao som da lira de Apolo, do canto das musas e da dança das graças. No multiverso dos Digimon, esse grupo também existe, com sua morada em um mundo digital diferente, em um servidor também diferente, conhecido como Ilíade, servindo e trabalhando para o Deus Supremo, conhecido como Homeros. E assim começa mais um capítulo na nossa história sobre os 12 deuses olímpicos do mundo digital. Fala, Digi escolhidos! Como vão todos vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso, fantástico. Já explicando para vocês, esse vídeo aqui está sendo postado num sábado, não na sexta-feira, porque eu tive alguns problemas pessoais. Não teve como eu estar postando esse vídeo na sexta-feira, como eu sempre faço. Então, espero que vocês não vejam isso como um problema, acredito que não. Mas bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre mais um dos 12 deuses do Olimpo. E o deus do Olimpo, o qual a gente vai estar tratando aqui hoje, é a Minerva-Mon. Minerva-Mon, que representa a deusa Atena na mitologia grega, e a deusa Minerva na mitologia romana. Vou estar falando dela, assim como eu faço com todos os outros deuses, né, dos 12, e vou estar dando detalhes, vou fazer comparações. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, pessoal, começando pelo básico, como sempre, Minerva-Mon, como vocês podem ver, é baseada em uma deusa grega, uma deusa romana, né? O nome dela é Minerva-Mon, com o Minerva vindo da deusa Minerva da mitologia romana, porém, ela também representa a deusa Atena na mitologia grega. As duas deusas são basicamente a mesma, só que na mitologia romana ela é um pouco diferente, né? Então, o que eu acredito é que quando eles estavam criando os 12 deuses do Olimpo do mundo digital, eles pegaram alguns detalhes da mitologia grega, outros detalhes da mitologia romana, e eles juntaram tudo e fizeram cada um dos seus Digimons deuses para esse grupo, né? Então vamos começar falando da Atena em especial, daí eu vou fazer uma comparaçãozinha com a Minerva. Então, Atena, muitos de vocês conhecem, também conhecido como Palas Atena, é na mitologia grega a deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça e da habilidade. Uma das principais divindades do panteão grego, é um dos 12 deuses olímpicos. Atena recebeu culto em toda a Grécia Antiga e em toda a sua área de influência, desde as colônias gregas da Ásia Menor até as da Península Ibérica e Norte da África. Sua presença é atestada até nas proximidades da Índia, por isso seu culto assumiu muitas formas. A versão mais corrente do mito de Atena, pessoal, é que ela é uma filha de Zeus. E aqui eu já vou fazer uma comparaçãozinha muito interessante para vocês. A Minerva-Mon, ela é sempre vista, ela é sempre colocada como uma criança. Se você vê no grupo dos 12 deuses do Olimpo, sempre é a Minerva-Mon que aparece. A Minerva-Mon é vista como uma menina bem jovem, né? Comparada com todos os outros Digimons, ela tem o corpo de uma menina jovem, de uma adolescente. E por que é assim? Porque Atena era uma das deusas mais jovens dentre os deuses do Olimpo. E ela era filha de Zeus, assim como todos os outros. Porém, como foi feito para ela nascer? Existem duas histórias diferentes. Uma história onde ela nasceu só de Zeus e outra história onde ela nasceu de Zeus e de sua mãe. Né? O que acontece é que nas duas histórias a Atena aparentemente surgiu de uma forma estranha pra caramba, meio cômica, digamos assim. Na história onde a mãe de Atena engravidou, Zeus então pensou que a filha, né, que nasceria seria mais poderosa até que ele mesmo.
fez uma brincadeira com todos os outros deuses que estavam ali e pediu para que todo mundo se transformasse num animal. E a mãe, né, a mulher dele na época, decidiu se transformar numa mosca. Zeus, vendo que ela se transformou numa mosca, ele engoliu a própria mulher, grávida, transformada numa mosca. Pensa nisso. Estranho pra caramba. Só que depois de muitos anos, durante esse tempo, a mosca, que era a mulher dele, foi pra cabeça do Zeus por dentro dele. E o Zeus estava com uma dor de cabeça fortíssima. Então ele pediu para um outro deus ir lá dar uma machadada na cabeça dele. E Deus fez isso. Isso não ia matar o Zeus porque Zeus é imortal. Só que daquele corte que foi feito na cabeça dele, saiu Atena, que era a filha dele, já vestindo a armadura, escudo e etc. Escudo e espada. E ela já era adulta, inclusive, né? Isso é muito interessante, porque parece uma coisa meio cômica. Se você pensar, parece uma coisa meio engraçada, né? De você imaginar, pô, a Atena nasceu do cérebro do pai quando um cara deu uma machadada nele e ela já tinha crescido lá, certo? Já estava vestindo a armadura e preparada para a batalha. Que é uma coisa que eu veria uma menina jovem arteira fazendo, né? Então, assim, ela é representada por isso e por outros motivos. O fato, por exemplo, da deusa Atena ter sido virgem até o final, então ela era sempre vista como aquela mulher jovial, né? Então, assim, aí a gente tem alguns fatos sobre ela, como o caso dela ser representante de alguns animais, como a própria serpente. Então você vai ver que a Minerva Mon possui um capacete, esse capacete tem a forma de uma cabeça de cobra, né? Tem a ver com isso também. Você tem algumas habilidades dela, como o fato dela ser estrategista na batalha, que é muito importante para ela, porque ela é uma deusa que gosta de lutar também. Ela é muito forte, é dito na mitologia grega, tão forte em batalhas e em guerras, que ela era mais forte do que o deus da guerra, que era o Ares. Então, se você viu o vídeo sobre o Mars Mon que eu fiz, você vai ver que existe uma comparação entre os dois lá também, que é o caso de o Ares ter lutado contra ela e ela ter ganhado dele, feito ele chorar a voz de 10 mil homens. Então, apesar de ela não ser a deusa da guerra propriamente dito, ela era mais forte do que o deus da guerra, né? Muito legal isso. Então ela era um dos deuses mais fortes do Olimpo, né? E mesmo ela tendo essa aparência. Então, assim, outra coisa muito importante. Mesmo ela não tendo habilidades assim super especiais, ela é uma deusa que gosta muito de lutar com escudo e espada, escudo e lança, né? Mesmo assim, isso não vai fazer dela mais fraca do que os outros. Não, fisicamente ela é muito forte. Resistência, tudo mais, ela é muito forte. Então, se você olhar para Minerva Mon como Digimon, você vai achar que ela não é dos mais fortes dos deuses do Olimpo. Porém, com certeza ela é sim. Ela é um dos top. Provavelmente ela é um dos mais fortes dentro do grupo dos 12. Mesmo ela tendo essa aparência infantil, né? E daí, pessoal, a gente tem a própria Minerva, que é a versão da Atena, só que dos deuses romanos. Lá ela é um pouco diferente. Por quê? Porque dentro dos deuses romanos, eles eram muitas vezes muito mais pacíficos. No caso da Minerva, ela também era bem mais pacífica do que a Atena. Ela era também a deusa da estratégia, né? Estratégia para batalhas, estratégia para tudo. Porém, ela não lutava. Então, as estátuas da deusa Minerva na mitologia romana muitas vezes apresentavam ela como uma mulher mais sábia. Ela não segurava arma nenhuma nas mãos, enquanto as estátuas e figuras da deusa Atena da Grécia estavam segurando espadas, estavam segurando escudos e tudo mais. Então essa é a principal diferença. Então a gente pode ver que no caso da Minerva Mon, ela foi bem baseada na Atena, no caso de lutar, no caso de, sabe, ser arteira, ser muito esperta. Mas no caso do nome, pelo menos, ela foi baseada na deusa Minerva da mitologia romana. Então, isso é basicamente tudo de importante que eu posso trazer para vocês para as deusas em comparação com a Minerva Mon. Mas agora a gente vai para alguns detalhes sobre a própria Minerva Mon. Então, vamos lá. Então, pessoal, a Minerva Mon tem algumas coisas muito interessantes sobre ela já no perfil dela, já nas descrições dela. O fato de que ela é um Digimon que, se você olhar pra ela, você vai imaginar o quê? Pô, ela é um Digimon legal, um Digimon espertinho e tudo mais. Ela não parece ser um Digimon maligno nem nada do tipo. Muito apesar disso, ela é um Digimon do atributo Vírus,
que é super interessante, né? Talvez porque ela representa a serpente, sei lá por quê, mas ela é um Digimon do atributo Vírus. Ela é um Digimon nível Mega, assim como todos os outros. E ela é do tipo Deus-Homem. Então assim, pessoal, uma coisa muito interessante sobre ela que eu mencionei agora de pouco é o fato de que ela adora lutar usando espada e escudo, como vocês vão ver na imagem dela aí. O fato de que ela tem uma espada enorme, uma espada que é para ser bem grande em comparação com o próprio corpo dela, é uma característica muito marcante dela. Inclusive essa espada dela é um equipamento nomeado. Ela se chama Olímpia, que é muito interessante porque Olímpia tem tudo a ver com os deuses do Olimpo, né? E usando essa espada e esse escudo e o corpo dela, que é um corpo muito leve, né? Ela é muito rápida, muito ágil e ela luta fisicamente. Então, lutas corpo a corpo é aquilo que ela vai se especializar. Todas as habilidades dela são envoltas nisso. E eu vou falar das habilidades dela daqui a pouquinho, mas aí que tá. Quando eu disse mais cedo que a deusa Atena brigou com o deus Ares, que era o deus da guerra, e ganhou dele, então você pode imaginar que talvez dentro dos 12 deuses do Olimpo, a Minerva-Mon seja mais poderosa do que o Mars-Mon, mesmo não parecendo, né? É lógico que a gente não pode julgar Digimons pela aparência. Não interessa a aparência, interessa o nível de poder que eles têm. O Marsmon não parece ser mais fraco do que ela, principalmente fisicamente, principalmente em lutas corpo a corpo. Até porque o Marsmon, ele é perito em todas as artes marciais, né? No caso da Minerva-Mon, ela só usa uma espada e um escudo. Mas pela mitologia, e a gente sabendo que ela é uma deusa, a gente pode colocar que ela é muito poderosa, então a gente pode pôr ela num nível até maior do que o do Marsmon, mesmo em lutas corpo a corpo, o que é muito interessante, né? Então vamos lá. Outra característica muito, muito forte dela, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, é o fato de que, e também se confundem, né? É o fato de que em Digimon Cross Wars a gente foi apresentado para uma Digimon chamada Mervamon, né? Mervamon, essa daí que vocês estão vendo agora, ela é extremamente semelhante com a Minerva-Mon. Além disso, ela também faz parte dos 12 deuses do Olimpo. E o pessoal fala, nossa, mas como assim? Então as duas são baseadas na mesma deusa, são versões de dimensões alternativas, alguma coisa do tipo? Não, pessoal. Aí que tá. Como eu disse para vocês, a Minerva-Mon é baseada na deusa Atena, que era sempre uma deusa muito jovial. Porém, em alguns pontos da história da deusa Atena, a gente tem o fato de que ela cresceu, que ela amadureceu, que ela se tornou uma mulher mais rigorosa, ela se tornou uma mulher mais bonita e tudo mais. Apesar dela ter sido virgem a vida toda, então ter sido uma deusa pura a vida toda. Então a gente tem essa parte onde a deusa Atena era mais jovem, uma parte onde ela era mais mulher, mais madura e tudo mais, até na história onde ela nasceu já adulta, de dentro da cabeça dos Zeus e tudo mais. Na descrição da Mervamon a gente fica sabendo que ela nada mais é do que uma Minerva-Mon que cresceu, que amadureceu mais. Então, a Mervamon, ela pode ser vista como uma evolução da Minerva-Mon, de certa forma. É uma evolução meio por mutação, digamos assim. Como eu disse para vocês, certos Digimons amadurecem e crescem. É meio difícil disso acontecer, meio difícil de você encontrar Digimons que passaram por esse tipo de coisa, mas isso acontece. No caso da Mervamon é exatamente isso. A Minerva-Mon cresce, amadurece e ela passa por uma transformação, por uma evolução, muito semelhante com as outras evoluções dos Digimons. Porém, ela literalmente vai virar uma mulher mais madura, mais adulta, representando a mesma deusa, representando a mesma coisa. Coisa bem semelhante acontece com o Shoutmon, por exemplo. Ele é um Shoutmon normal e daí ele evolui, ele se transforma no Shoutmon Rei, né? Se você não viu eu falando do Shoutmon e mencionando isso também, eu fiz um vídeo do Shoutmon um tempo atrás, recomendo que você assista esse vídeo também. Então assim, a Mervamon representa a mesma coisa, a mesma deusa. Inclusive ela também é um Digimon nível Mega, obviamente, e tem habilidades muito poderosas. Uma coisa muito interessante, pessoal, é que ela também tem a espada Olímpia. Só que ela é chamada de Olímpia Kai, né? Ou Renascimento da Olímpia, ou Ressurgimento da Olímpia. Basicamente é a mesma espada, só que uma versão melhorada dessa espada também, mais poderosa ainda. Uma espada de um Digimon nível Mega já é extremamente poderosa. Uma espada de um Digimon nível Mega ainda mais melhorada, imaginem só o quão poderosa ela vai ser nas mãos de um Digimon Deus, né? Além disso, pessoal, o braço esquerdo dela se transforma numa serpente viva.
né? Essa serpente, esse braço de cobra que vocês estão vendo aí, não é apenas um equipamento, ela está viva. Os olhos, ela tem expressão, ela se comporta como se fosse um ser vivo. Ela é parte do corpo da Merva-Mon agora, coisa que a Minerva-Mon não tinha, né? Por que ela tem essa serpente no braço? Como eu disse para vocês mais cedo, a deusa Atena e a deusa Minerva, um dos animais que elas representam é a serpente, são as cobras. Inclusive muitas estátuas dessas deusas são feitas com cobras em volta, cobra nos pés, cobras em cima da deusa, né? Até partes do equipamento da deusa Atena com formatos de serpentes. Então faz todo sentido que ela tenha alguma coisa no corpo dela, alguma armadura que represente uma serpente, uma cobra, que tem a ver com, assim, que ajuda também nos ataques dela e tem tudo a ver com a deusa, né? Tudo a ver com a mitologia na qual ela é baseada. Então isso é basicamente o que a gente sabe dentro dela. Além disso, pessoal, eu vou mencionar isso porque faz parte da descrição, faz parte de quando a Merva-Mon foi mostrada. Ela encontrou um irmão mais novo dela. Esse irmão mais novo dela é esse que vocês estão vendo na imagem. Ele é chamado de Ignite-Mon. O Ignite-Mon, ele é muito parecido com a Merva-Mon e com a Minerva-Mon, obviamente, né? Ele também é um Digimon réptil, homem, e por ele ser irmão mais novo delas, né? Que são deusas do Olimpo, ele tem muitas coisas a ver com mitologia grega em sua descrição. Porém, não tem um deus grego que que ele represente exatamente uma entidade grega, um cara da Grécia ou de Roma que ele represente exatamente. Na realidade, ele é baseado em várias coisas diferentes. E, assim, eu diria que ele não é baseado exatamente em um cara só, mas em várias coisas diferentes, né? Como um ataque dele que tem o nome de Galápagos, que tem a ver com a Grécia, e várias outras coisas, até as armas que ele usa e tudo mais. Porém, eu diria para vocês que ele é literalmente uma Merva-Mon homem. Então ele também é baseado na deusa Atena. Apesar da deusa Atena na mitologia ter tido muitos irmãos e irmãs, óbvio que ela é filha de Zeus e Zeus tinha filho pra caramba, né? Como a gente sabe. Ou pelo menos você deveria saber se você quer conhecer mais da mitologia grega. Ele literalmente, na minha opinião, representa a deusa Atena também. E é por isso mesmo que ele é visto como o irmão mais novo para Merva-Mon, né? Então, assim, para quem tem dúvida sobre esse Digimon, quem assistiu Digimon Cross Wars ou Digimon Fusion, né? Como você quiser chamar, ele traz essas coisas. Ele não é muito importante para a franquia. Ele, assim, é um Digimon muito, muito legal, eu gosto dele. Ele tem uma arma, espada e tudo mais, mas ele não é exatamente um Digimon que vai trazer muita diferença para a mitologia grega ou para a mitologia romana dentro do que a gente está falando. Então, eu só tô mencionando ele aqui porque ele tem essa conexão com elas, tá bom? Mas é isso aí, a Merva-Mon e a Minerva-Mon são isso. Então agora eu vou falar um pouco dos ataques delas. Então, no caso da Minerva-Mon, ela tem alguns ataques especiais importantes. Ela tem o Strike Roll, que é literalmente ela usa a espada Olímpia e ela gira assim para acertar o cara. Ela tem o Madness Merry-Go-Round, que é literalmente ela gira horizontalmente com a espada. Ela tem um que chama Dominion Blade, que ela dá um corte vertical com a espada dela. Então, assim, todos os ataques dela são baseados em golpes de espada. Não tem nada especial. Ela não usa nenhum golpe de explosão de energia, nada do tipo. Ela literalmente vai pra luta corpo a corpo e usa a espada e o escudo dela pra bater em todo mundo. É isso. No caso da Minerva-Mon é isso. No caso da Merva-Mon, ela tem muitos ataques usando a Olympia Kai, né, a espada Olympia melhorada, também da mesma forma, ela vai bater frente a frente, né? Mas ela tem a cobra no braço esquerdo dela, que é chamado de Medulha, né? Então ela usa essa Medulha, né, pra tá atacando os outros, pra tá mordendo, pra tá machucando, pra tá se enrolando em volta dos outros como uma serpente e espremendo eles. Então mesmo que ela tenha essa serpente no braço esquerdo dela, ela ainda continua sendo um Digimon que vai apelar para o físico, que vai ir no corpo a corpo com os outros. Inclusive a gente disse que a própria Minerva-Mon pode ser considerada um dos deuses mais fortes, né? Quando ela é criança, entre aspas, quando ela é mais jovem com o corpo físico, a Minerva-Mon com certeza vai ser mais forte ainda nesse mesmo caso, nesse mesmo fator. Então assim, as duas tem isso,
são baseadas dessa maneira. O que acontece, pessoal, que eu quero também lembrar vocês, é que as duas fazem parte dos deuses do Olimpo, as duas representam a mesma deusa, as duas são a mesma. Então, em algumas ocasiões no futuro, quando você for ver os dois deuses do Olimpo, você vai às vezes ver a Mervamon lá, representando Atena, às vezes você vai ver a Mervamon. Então, ou a Minervamon ou a Mervamon representando a mesma coisa. Então, eles podem usar qualquer uma das duas e vai ficar certo da mesma maneira. Tudo bem? Inclusive a gente pode ter até histórias de Digimon no futuro, onde a gente tem a Minervamon e muitos anos se passem e ela se tornou uma Mervamon. Isso pode acontecer, porque está no perfil oficial delas, valeu? Então isso é o que a gente sabe sobre elas num contexto geral, né? Falando delas exatamente, em comparação com a deusa Atena, com seus poderes e habilidades. Então é isso daí, pessoal. Então, galera, elas representam uma das deusas mais veneradas da Grécia e de Roma também, né? E, assim, dentro da franquia Digimon, você nunca vê muita atenção sendo jogada para elas. Então você viu mais a Mervamon em Digimon Cross Wars, como eu disse. Porém, lá ela era uma Digimon que acompanhava a Nenê, né? Que era uma das Digi escolhidas do Cross Wars. No caso, ela não representava um dos deuses do Olimpo naquele universo em particular, né? Então, mesmo assim é meio difícil de você conectar os pontos, a não ser que você vá atrás mais a fundo das informações. Então, assim, a deusa Atenas, pessoal, ela né, eu falo Atenas ou Atena, tanto faz, vai dar na mesma. Ela é uma deusa que você vai ver sempre ajudando heróis, né? Então, muitas histórias com heróis na Grécia e em Roma, sempre esses heróis tiveram ajuda da deusa Atena de alguma forma diferente. Isso é uma coisa que provavelmente a gente vai ver quando esse Digimon for usado, porque faz parte da descrição, provavelmente faz parte da personalidade dela. Então ela provavelmente é uma Digimon que é muito esperta, que vai pregar peças nos outros, que vai gostar de lutar e tal, bater em você, porém ao mesmo tempo provavelmente ela tem uma personalidade de uma pessoa muito boa, de um Digimon muito bom, que vai ver um herói e vai falar: eu vou te auxiliar em sua jornada, eu vou levar você para o caminho correto e você é o vilão, então a gente vai derrotar você. Ela vai ser um Digimon que vai ter essa personalidade meio heróica, meio grandiosa, sabe? Que vai levar você para o caminho certo. Principalmente quando ela está como Mervamon, onde provavelmente ela é muito mais madura, muito mais séria, né, no que ela faz. Então, isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre ela, né? Além de, claro, a gente ter a cidade de Atenas e tudo mais, onde ela era patrona, e a gente sabe que a deusa Atena era uma deusa conhecida no mundo todo, apesar de eu não achar que essas coisas tenham lá grande importância na descrição, em comunhão com a Minervamon e tudo mais. É só importante lembrar que ela é muito importante dentro do grupo dos 12 deuses. Então, no mundo onde os 12 deuses do Olimpo são os líderes, eles são os imperadores, eles são os guardiões, provavelmente lá ela é muito conhecida, lá eles veneram ela pra caramba no mundo digital inteiro. Se eles forem levar a deusa Atena ao pé da letra. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, depois de terem assistido esse vídeo, eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dela. Tudo que vocês acharam dela, se vocês têm dúvidas sobre ela, mais curiosidades sobre as deusas, deixem aí nos comentários, eu vou adorar ler cada um dos comentários de vocês. Valeu, galera! E, como sempre, por favor, deixa um like ou um dislike nesse vídeo se você tiver gostado ou não. Você pode estar se inscrevendo no canal se você for novo por aqui. Por favor, se ajuda o canal a crescer. Você pode estar compartilhando esse vídeo, levando o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto. E você pode estar clicando no sininho aí, para você estar recebendo notificação de vídeos novos quando eles forem postados aqui no canal. Valeu, galera! Então, deixa um abraço fortíssimo, carinhosíssimo para cada um de vocês. Adoro vocês de coração. E fui! Até o próximo vídeo de Escolhidos. Tchau, tchau.